Vou colocar para gravar aqui. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, galera. Uma boa noite novamente para todo mundo. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, né, para a gente poder dar continuidade à nossa formação catequética. Hoje, continuando o tema iniciado na última aula, que é a Santa Missa, né? Na última aula não, né? Nas últimas duas aulas, né? Primeiro nós fizemos um aparato geral ali do que era a Santa Missa, o que significava, seu contexto histórico, sua construção, desde quando passou a ser tal como é hoje. Depois nós começamos a entrar, né, na Santa Missa, parte por parte, né? Iniciar aquilo que nós vivenciamos todas as vezes que nós vamos às nossas igrejas, nas nossas paróquias e capelas, para poder professar a nossa fé. Na última aula, nós fomos até o Evangelho, né? E aí paramos ali na homilia, como vocês podem ver no slide, deixa eu só colocar no lugar que dá para eu passar. Mais precisamente, paramos aí na homilia, a homilia que basicamente é a interpretação, né, daquilo que foi lido nas leituras, né? Na primeira, na segunda leitura, que foi também cantado ali no Salmo e depois no Evangelho. Ou seja, é como lá quando o Senhor aparece para os discípulos de Emaús, né? Ele não lê, na verdade, ele fala uma parábola para os discípulos, é uma das parábolas mais conhecidas das Sagradas Escrituras, né? Bem-aventurados que ouvem, toda aquela parábola bonita que nós conhecemos, pelo menos ou já ouvimos em algum momento da nossa vida. Ali os discípulos escutam a palavra de Deus e ali eles colocam em prática, mas eles escutam do próprio Jesus Cristo. Depois eles próprios é quem iria pegar aquilo dali e ia ler para o povo, e depois ia interpretar, fazer a transformar a interpretação em palavras explicadas, né? Ou seja, explicar a interpretação que cada um deles tiveram ali relacionada às Sagradas Escrituras que foram lidas. Lembrem-se que ainda não existia a Bíblia, né? Isso era de modo muito separado, cada qual dentro da sua realidade, dentro dos seus contextos ali, mas era exatamente a forma como nós vemos hoje na nossa homilia, né? Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 8, né? Quando estava caminhando junto com a rainha da Etiópia, um eunuco, né, chamado Filipe, ele pergunta, né? Ele faz a seguinte pergunta quando ele escuta do diácono a leitura de de um dos trechos do profeta Isaías. Ou seja, lá vai falar assim: ouvindo então o que lia do profeta Isaías, disse-lhe, porventura, entendes o que lês? Ele pergunta para o eunuco, e o eunuco respondeu para ele assim: como é que eu vou entender se ninguém me explicou? Ou seja, basicamente, só é possível você entender aquilo que na Santa Missa foi lido enquanto palavra de Deus, se alguém vier para você explicar. Mas esse alguém não é qualquer pessoa. Não é basicamente eu pegar lá durante a missa e começar a te explicar. É explicado na homilia. A homilia ela não é comparada a uma pregação, por exemplo, de um grupo de oração ou de um evento que está acontecendo aqui ou ali. A homilia, ela é parte da Santa Missa, liturgicamente é parte também daquilo que foi constituído pelo próprio Jesus. Por exemplo, num grupo de oração, a pregação é comparada àquilo que os discípulos faziam, embora fossem apóstolos, ou fossem somente diáconos, ou fossem qualquer outra coisa, ajudante ali dos apóstolos ou dos diáconos mesmo. A homilia é aquilo que o próprio Jesus fez.
tanto na Santa Ceia, depois fez, antes, né, já havia feito com os discípulos de Emaús, e em tantos outros contextos que o próprio Jesus ensinava a palavra para aquele povo naquela época. O sacerdote, como agindo na pessoa de Cristo, na homilia também como se fosse, como se nós fôssemos os discípulos de Emaús, e o próprio sacerdote fosse o próprio Cristo ali, né, explicando para a gente tudo aquilo que está na palavra de Deus. Quando nós lemos lá na Instrução Geral do Mistério Romano, né, vai dizer que as escrituras elas não são de simples compreensão, ou seja, não é como os nossos irmãos protestantes fazem, você pegar a Bíblia e simplesmente pegar um versículo isolado e interpretá-lo ao seu bel prazer. Porque se fosse assim, nós teríamos muitos problemas com a própria Bíblia, porque existe, né, de modo isolado na Bíblia, existem muitos versículos que, se você não analisa no seu contexto geral, você acaba tornando as Sagradas Escrituras algo contraditório, principalmente quando se trata de coisas que hoje até dizem ser errado da parte da Igreja Católica, por exemplo, o uso de imagens. Quando você pega lá em Êxodo capítulo 20, o Senhor condena a confecção de imagens. Só que ele condena a confecção de imagens de ídolos. Tem um versículo separado em qual o Senhor condena a confecção de imagem, um outro versículo que continua desse, relacionando a confecção de ídolos, ou seja, imagem de ídolos. Mas por si só, se você continua lendo o próprio livro do Êxodo, lá no capítulo 25, o Senhor já ordena que se faça a imagem, né, por conta da quantidade de picadas de serpentes que aconteciam, o Senhor ordena que Moisés faça ali uma imagem, coloque na ponta do seu cajado a imagem de uma serpente, para que todas as vezes que o povo fosse picado e passasse por ela, fosse curado. Ou seja, se você analisa Êxodo 20, separado do Êxodo 25, você acaba tornando a própria Sagradas Escrituras contraditória. Tanto Números, capítulo 18, e entre outros livros da própria Bíblia que fala da questão do uso das imagens. Na homilia, se vocês notarem, o sacerdote sempre ele faz muitas associações, ele sempre pega muitos trechos que não foram lidos muitas das vezes ali, para poder mostrar que a Bíblia era o nome Bíblia, né, já por si só ele significa conjunto de livros, mas não é somente na etimologia do nome, mas no significado mesmo. Bíblia é um conjunto de livros que não são separados, ou seja, não dá para poder interpretar o Evangelho de São Mateus separado de toda a Bíblia. O sacerdote na homilia, ele basicamente faz isso, ele não separa na homilia os trechos um do outro, só um instante que a câmera desligou aqui, galera. Ele não separa para poder fazer uma análise separada, isolada dos versículos. Tem alguns sacerdotes que eles usam ali, né, no seu Deus Conosco, eles vão lendo mesmo ali, vão destrinchando pedacinho por pedacinho, outros pegam mesmo a própria Bíblia ali, começam a usar páginas, mais outras páginas de outros livros, ou seja, somente na homilia o sacerdote traz para a gente aquilo que a igreja nos ensina. Não há possibilidade de compreensão das escrituras de modo simplistas, para que não haja uma simplicidade do evangelho. A igreja determina que a homilia ela deve ser baseada na compreensão do magistério da igreja, nas interpretações particulares dos sacerdotes, mas, acima de tudo, na compreensão daquilo que a igreja traz para nós junto do seu magistério. Isso vem desde de Pedro, né? E isso está muito bem amparado quando nós lemos, né, a carta de 2 Pedro, capítulo 1. Deixa eu ver se está aí, né? Deixa eu só ver se está no slide para você, galera. Quando nós lemos, né, na carta de São Pedro, no capítulo 1, nós vemos lá, né, que ele fala assim: pois antes de tudo deveis saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia se proferiu por vontade humana, mas foi pelo impulso do Espírito Santo que homens falaram da parte de Deus. Na mesma carta, no capítulo 3, fala, né, é o que ele faz em todas as epístolas, em que vem a tratar do assunto. Nelas há alguns pontos de difícil inteligência, que homens ignorantes e sem firmeza deturpam, não menos que as demais escrituras por sua própria predição.
Quando você lê também lá no Evangelho de São João, né, ele fala: Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam escrever. Aí em 2 Tessalonicenses fala: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra ou seja por carta. Ou seja, muito daquilo que a igreja tem por doutrina hoje não foram retirados das Sagradas Escrituras ou não estão nas Sagradas Escrituras enquanto Bíblia. Porque quando eu falo Sagradas Escrituras, não é somente a Bíblia, é tudo aquilo que foi escrito por parte de Deus através dos homens. Por exemplo, na nossa formação aqui nós temos Santo Ambrósio como um dos nossos padroeiros, né? Um daqueles que guardam esse nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui, digamos assim. Santo Ambrósio, por exemplo, se vocês olharem lá na patrística, acerca dos sacramentos, principalmente, ele tem muitas coisas que são utilizadas hoje para basear de fato a fé católica. Você vê que um dos santos que mais falaram de sacramentos lá na patrística romana foi o próprio Santo Ambrósio. Aí depois tem Jerônimo, depois tem Atanásio, depois tem Inácio de Antioquia, tem Agostinho. Todos esses santos, eles têm muitas coisas que não estão na Bíblia e que, inclusive, são usadas também pelos nossos irmãos protestantes. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Você não encontra o nome Santíssima Trindade na Bíblia. Não existe esse nome na Bíblia. Isso foi definido pela Igreja Católica, através dos pais da Igreja. Ou seja, não dá para imaginar que tudo aquilo que é ensinado da parte de Deus está somente nas Sagradas Escrituras. Então, na Igreja Católica, é possível nós vivemos na homilia os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos da tradição, que é aquilo que perpassaram por 2000 anos, e também os ensinamentos do Santo Magistério. E o Santo Magistério, quando eu falo, é desde os primeiros padres até aquele padre atual que está ali pregando na homilia para a gente. Acabada a homilia, finalizou ali, né? O sacerdote vai finalizar do modo que ele costuma fazer particularmente. Alguns rezam a Maria, outros simplesmente fazem o nome do Pai, e outros, o que é o mais comum da gente ver, é finalizar com louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e nós, da parte da Assembleia, respondemos: para sempre seja louvado. Feito isso, o sacerdote convida os fiéis para fazer a profissão de fé. A profissão de fé, ela nada mais é do que a junção dos ensinamentos da igreja, de todo o magistério, seja feito por aqueles que já morreram, seja feito por aqueles que ainda vivem como igreja militante, coloca tudo ali. E nós temos disponível para a gente duas formas de fazer a profissão de fé. Uma que é a mais curta, né, que é aquela que a gente costuma ver mais comumente no dia a dia da Santa Missa. Ela vem desde os apóstolos, ela é a primeira profissão de fé que foi criada mesmo ali, e tem a outra do Niceno Constantinopolitano. Essa profissão de fé, ela é um pouco mais longa, um pouco mais longa do que a primeira, né, que é aquela que vem dos apóstolos. Ela foi definida, né, foi montada a partir do quarto século. Mas por que ela difere da primeira? Lá no quarto século existia um homem chamado Ário, e esse homem ele levantou uma heresia muito grande naquela fé. Essa heresia, no seu significado, o que ela trazia para aquele povo? Ela negava que Jesus era homem e que Jesus também era Deus, ou seja, Jesus era somente homem. Essa era a heresia daquele tempo, que foi difundida por Ário, que deu o seu codinome de arianismo. Depois não, nos dias de hoje, essa heresia cometida pelos irmãos espíritas, os dos testemunhos de Jeová, eles até hoje têm essa convicção de fé de que Jesus é apenas homem. Ele não é divino e homem ao mesmo tempo. Eles separam isso. E aí, lá no quarto século, veio os discípulos, não, né? Aqueles que eram os primeiros cristãos daquela época e definiram uma forma de combater essa heresia. Era na profissão de fé introduzir palavras no qual reafirmasse a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando fala lá Deus de Deus, luz de luz.
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Está falando do próprio Jesus Cristo, quando fala Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado, é glorificado. Ele falou pelos profetas. Vocês notarem, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, não só do Pai, e nem só do Filho, procede dos dois. Com o Pai e o Filho eles são adorados, e com o Pai e o Filho eles também são glorificados. Ou seja, assim foi falado para os profetas, né? Ou seja, essa forma de professar a fé de modo mais reafirmatório, que foi principalmente em Nicéia ou Constantinopla, foi reafirmado no quarto século, a partir do Concílio de Nicéia, quando começou a existir, ou já existia basicamente, né, a heresia de Ário, que deu nome ao arianismo, que falava que Jesus era somente homem e ele não era Deus. No Brasil, a forma mais comum de nós professar a fé é da primeira, aquela mais curta, que todos nós conhecemos já, mas também recita-se o niceno constantinopolitano. O niceno constantinopolitano, ele é muito recitado quando? De vez em quando em festas de solenidades, mas sempre, 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 sem exceção, no sábado de aleluia. O sábado de aleluia sempre vai ser rezado o niceno constantinopolitano. E ele, não sei se todos aqui conhecem, ele fala assim, ele é grande mesmo, ele é muito completo, e ele começa assim, ó, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Jesus, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem para habitar entre nós. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai, e do Filho e com o Pai, e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Santa, Una, Católica e Apostólica Igreja. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo há de vir. Amém. Ou seja, é extremamente completo esse tipo de professar a fé. Se vocês notarem, né, ele começa a falar, creio em um só Deus. E aí, quando ele afirma dessa maneira, ele eleva o louvor totalmente ao Pai. Depois ele fala, creio em Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala, creio no Espírito Santo. Depois creio na Santa Igreja. Depois na remissão dos pecados, num só batismo, na ressurreição dos mortos. E assim ele vai reafirmando tudo aquilo que já estava na primeira forma de professar a fé, porém agora dando muito mais ênfase à profissão na qual dali em diante deveria ser feita para combater aquelas heresias. Desse modo aqui, a igreja encontrou uma forma, lá no Concílio de Nicéia, de quebrar todo e qualquer tipo de heresia que era cometida por Ário. E aí permanece até os dias de hoje, sendo a forma recitada principalmente no sábado de aleluia. Feita a profissão de fé, gente, para poder só finalizar essa questão da profissão de fé, quando vocês veem no Cassino da Igreja Católica, página 38, está falando dogmas da Igreja Católica que foram interpretados pelo magistério ao Papa, aos bispos em comunhão com ele, e muitos morreram por isso. Para finalizar essa parte da profissão de fé, quando fala que muitos morreram por isso, isso aqui já dá uma conotação da importância desse momento na Santa Missa. E muitas das vezes nós falamos isso até sem sequer ter consciência de fato do que está falando. Porque são tantas as coisas que nós afirmamos ali e que muitas das vezes nós não damos testemunho no nosso dia a dia. Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas mesmo. Quando você professa sua fé ali, o significado é o quê? Você está afirmando diante de toda a igreja
que você crê em tudo que a Santa Igreja professa enquanto fé. Então, quando você faz isso diante, publicamente, de toda a Assembleia, diante do sacerdote, diante de todos, você está dizendo que não existe possibilidade de você conciliar a sua fé com algo de errado que esteja no mundo. Você precisa dar testemunho que você professou aqui na Santa Missa, agora, quando você sair dali, em tudo o que fizer. Tudo. Na sua vida de cidadão, na sua vida particular, na sua vida de sacramental, no caso, né? Porque pode ser matrimônio, pode ser ordem, enfim, no seu contexto atual de católico, né? Se você é solteiro, se você namora, se você é casado, se você é divorciado, se você, enfim, qualquer uma das coisas na qual você vive. Eu falo divorciado não porque é permitido o divórcio, mas existe a questão de pessoas que são separadas de corpo e vivem a sua santidade sozinho por conta do contexto do casamento, acontecer muitos problemas. Se essa pessoa viver essa separação de corpo bem, glória a Deus por isso. Então, eu introduzo isso daqui, você tem que dar testemunho até nisso, porque na Santa Missa você está professando essa fé. E aí, feito isso, finalizando essa parte, nós temos na Santa Missa a preces da comunidade, que como nós vimos lá no início, né, quando Justino Marques escreve aquela carta, depois de ler-se as cartas, de o sacerdote ali interpretar, de fazer a homilia, faz, né, a profissão de fé, e depois ora-se, né, por aqueles que estão presentes ou para aqueles que também não estão presentes, que é as preces da comunidade. E isso está muito bem amparado no livro de Atos, capítulo 4, né. Lendo para vocês, após ouvir a palavra de Deus e de professarmos a nossa fé, nessa palavra, nós colocamos em nossas mãos as nossas preces de modo oficial e coletivo. Logo depois da liturgia, finalizado toda essa parte de liturgia da palavra, já fez homilia, já leu os livros da Bíblia, já fez homilia, aí já fez a profissão de fé, agora já fez as preces da comunidade, agora é a hora de entrarmos na liturgia eucarística. A liturgia eucarística, basicamente, é o quê? A prisão. Chegou a hora. Quando o sacerdote fala, orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito, isso é basicamente o momento no qual Jesus sai da mesa onde ele estava com os apóstolos na Santa Ceia e ele caminha rumo ao Jardim da Agonia, ao Jardim da Agonia, né? Onde ele vai agora chorar lágrimas de sangue, onde ele vai se prostrar naquela pedra, né, que nós costumamos ver em filmes, é onde ele vai agora ser preso. Dali, ele vai começar a sua via crucis. Por isso que é conhecido o ofertório como é a prisão. Chegou a hora, chegou o momento. Isso em 1 Pedro, Gênesis capítulo 14 ou Lucas capítulo 21. É a oferta do pão, do vinho, da nossa vida, das nossas necessidades, dos nossos trabalhos, alegrias, angústias, sofrimentos, tristezas, mas principalmente é a nossa oferta enquanto filhos de Deus. Muito mais do que qualquer outra oferta material. Porque muitas das vezes, quando nós escutamos assim, é o ofertório, nós associamos isso ao momento em que passam os saquinhos, né, com as pessoas ali designadas para isso, ou nós vamos lá e colocamos a nossa oferta em dinheiro. Essa oferta em dinheiro, ela não é o ofertório da Santa Missa. Ela é aquilo que você dá por livre e espontânea vontade. Você não é obrigado a dar. Agora, o ofertório, ele é significado da prisão de Jesus. É o momento que Jesus chega para poder agora, de fato, morrer por cada um de nós que estamos ali na Santa Missa, né? Deixa eu ver. Está aqui, né? Outra condição para Deus aceitar a nossa oferta é que estejamos em paz com o nosso irmão. A fé pede nossa comunhão com Deus e com os irmãos. É aquilo que eu falava lá, né, do Evangelho de São Mateus na última aula. Se tem algo para reconciliar com o teu irmão, volta, reconcilia com ele, depois vem e traga a sua oferta para oferecer ao Senhor. Não venha com o coração cheio de maldade, cheio de dores. Já por isso tem na Santa Missa o ato penitencial, para poder possibilitar que isso seja meio que retirado já no começo da Santa Missa, para que você chegue nesse momento agora, na qual vamos sofrer com Cristo a morte dele, com o coração puro e pronto para poder receber e para poder se ofertar para nosso Senhor Jesus. E aí,
feita essa parte, né, orar irmãos e irmãs, tanto que também depois vem o pessoal, né, que está trabalhando na liturgia com o ofertório, eles vão trazer ali as galetas, né, com vinho, as galetas com água, vai trazer os cálices, os cálices não, o cálice já está na credência, né, vai trazer as âmbulas é onde contém as hóstias que vão ser consagradas, isso mais precisamente no domingo, nas missas de dia de semana isso já fica lá na credência, né, porque é mais facilita para os sacerdotes, só um instante que a câmera fechou novamente. Voltou. Aí vem em procissão, né, quando é a solenidade, essa procissão. Só um instante, quando é. Uma pessoa pediu para entrar, mas não apareceu, beleza. Quando vem aquela procissão, né, vem com as pessoas que são escolhidas ali para poder trazer as oferendas, aí também vem as pessoas que estavam recolhendo as ofertas financeiras que foram dadas na Santa Missa, ou dízimo, e tudo é levado diante do altar, e é o momento que o sacerdote faz orar irmãos e irmãs, e depois ele faz a oração pelas oferendas. Essa oração, ela também está lá no mistal romano, ele é tirado das Sagradas Escrituras. Feito isso, aí vem um coroinha, desce do altar, pega ali tudo aquilo e coloca lá debaixo do altar, porque agora já está tudo no altar, tá? As nossas ofertas pessoais estão também aquilo que é o pão, aquilo que é o vinho, a água, aquilo que vai ser consagrado e tornar-se corpo de Cristo, e também estão as ofertas financeiras, materiais ou não, tudo dado do nosso próprio coração. E aí o sacerdote continua, né? Mas antes de entrar de fato na própria liturgia, para o que da liturgia eucarística, que é o momento que acontece a consagração, tem algumas coisas que são feitas ali, né, que vocês já devem ter observado algumas vezes na Santa Missa. Por exemplo, na formação aqui sobre o sacramento da Eucaristia, eu falava lá que tem alguém que quer falar alguma coisa? Ah, não. Eu falava lá que o sacerdote pega o cálice, ele nesse cálice que já está montado ali na credência, né, com todas as peças necessárias. Eu não vou entrar no mérito das peças, vou entrar mais no significado do momento. O coroinha vem, entrega esse cálice ao sacerdote, ele tira ali o corporal, tira a patena, ele prepara o altar ali com tudo aquilo, pega o cálice e ele leva ao alto. Ele levando a alta, ele oferece aquele cálice como se fosse a própria pessoa do Cristo Jesus. E ele vai lá, em direção à credência onde estão os coroinhas, um pouquinho de água e depois um pouquinho de vinho. Ali ele mistura tudo, conforme foi misturado lá na Santa Cruz, quando Jesus é furado no seu lado, e ali jorra água e ali jorra sangue. Primeiro sangue, depois jorra-se água e todos são lavados, purificados. Por isso que lá naquela ocasião dizia, né, que a água tem o sentido de purificar todas as coisas que estão manchadas. E ali, quando ele oferta o cálice ao alto, já tudo misturado, ele bota novamente em cima do altar e ele retorna. Ele retorna para quê? Para poder lavar as suas mãos. E o ato de lavar as mãos é como se ele estivesse lavando o próprio altar, e não somente as mãos dele. Porque, venhamos e convenhamos, vamos imaginar que a mão do sacerdote ele não estivesse precisando de ser lavada, porque não está suja, senão por bactéria. E também não vamos imaginar que o simples jogar um pouquinho de água na mão de um sacerdote, ele vai retirar qualquer tipo de bactéria física, mas sim no significado do que? Vou lavar as mãos para que as minhas mãos agora estejam purificadas sacramentalmente, para que eu possa manusear o corpo de nosso Senhor. Lembram quando eu falava lá da transubstanciação, e que no fenômeno da transubstanciação é o poder de alguém ou algo ser manipulado por outro alguém ou por outro algo? É o que? O sacerdote agora ele torna a sua mão capaz, através do seu lavar, capaz de manipular aquilo que até por hora é pão, para que possa vir se tornar o corpo do próprio Jesus. E para isso, a sua mão precisa estar o quê? Purificada, sacramentalmente. E aí, nós continuamos. Deixa eu voltar aqui. Feito
Isso na apresentação do pão e do vinho. O presidente recebe as ofertas da comunidade, por sua vez, oferece o pão a Deus, dizendo: Bendito Senhor, bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Isso pode ser recitado baixinho ou alto, mas na maioria das vezes o sacerdote faz essa recitação individualmente ali, né? Quando ele eleva o cálice, ele fala isso por si só, baixinho, e aí não precisa que ninguém responda: bendito seja Deus para sempre. Se ele fizer de modo recitado e alto, para que todos escutem, vai ser respondido: bendito seja Deus para sempre. Mas na maioria das vezes não é feito de modo alto, é feito individualmente pelo sacerdote, e ele próprio responde, né? Bendito seja Deus para sempre. Isso é em português mesmo. E aí, continuando, como eu disse, o presidente lava as mãos. A oração seguinte fala que o nosso sacrifício é aceito, ou seja, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, quando temos um coração purificado, ou seja, lavou as mãos, purificou as mãos dele, para que ele possa oferecer os nossos sacrifícios também de modo purificado e humilde. E depois ele continua, né? Após colocar o cálice sobre o corporal, o padre inclina-se diante do altar e reza em voz baixa. Aquilo que o Salmo 50 fala. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Ou seja, o próprio sacerdote ali está clamando ao Senhor para que o Senhor desça naquele momento, purifique ele, para que ele possa agora, de modo purificado, realizar a fenomenologia da transubstanciação, ou seja, o transformar de algo que é corpo, de algo que é vinho, perdão, de algo que é pão e de algo que é vinho, para algo que é corpo e que agora também é sangue de nosso Senhor Jesus. E aí continua, né, orar, irmãos e irmãs, oração sobre as oferendas. Essa tem por fim colocar nas mãos de Deus os dons que trouxemos para o sacrifício. É um modo de insistir a mesma coisa diante de Deus, como nas parábolas que Jesus contou em Lucas 11, capítulo 5, ou 18, capítulo 1 ao 8. Meninas, se vocês puderem me falar quanto tempo tem ainda, por favor. Se o meu horário... a Saula vai falar. Oi? 20 minutos. Beleza, joia. E aí, continuando, orar, irmãos e irmãs, é uma oração bem curtinha. Na nossa palavra que o Padre Rodrigo fala ela bem rapidinho, ele, inclusive nem olha para o missal, né? Eu, como cerimoniário, eu nem marco quando eu estou servindo com ele, eu nem marco isso no missal, porque ele já tem na cabeça gravado, e ele já faz rápido, já ir para ir direto lá para a oração do dia, que no caso é a oração sobre as oferendas, e depois já ir para o prefácio, que nós vamos chegar mais para frente. Na verdade, até aí para vocês, o prefácio é o canto de louvor e de agradecimento que Jesus dirige ao Pai, em que lhe permitiu, enfim, chegar a esta hora. Agora, de fato, chegou o momento para que a morte de Jesus passe a acontecer, o sofrimento dele. Agora ele vai sofrer as nossas dores, ele vai, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos que aconteceu com ele, vai acontecer agora no prefácio. É o momento, né, em que podemos sentir que estamos começando a entrar em Jerusalém, naquela Jerusalém celeste, né, onde São João havia visto lá no Apocalipse. Quando você vê Apocalipse 21, eu acho que é que eu me digo novamente. Só um instante, deixa eu ativar aqui. Está mudando para outra webcam, gente. Aí. Quando vocês lerem Apocalipse 21 lá, né, vocês vão ver que lá vai estar escrito assim: viu então descer do céu ornada de ouro, de pedras preciosas, a Jerusalém celeste, a cidade santa. Ou seja, para isso, nós precisamos passar pelo sofrimento junto com Jesus. É como se nós, agora, nesse momento do prefácio, cantando louvor a Deus, assim como João viu lá no livro do Apocalipse, nós estivéssemos enxergando lá na frente, depois da ressurreição de Jesus, aquilo que ele preparou para nós. Na Santa Missa, é o significado do quê? Agora eu posso ver aonde eu vou chegar depois disso daqui. Depois do prefácio, eu vou entrar na liturgia, na oração eucarística, é onde Jesus agora ele vai morrer e ressuscitar por mim.
mas isso já pode ser previsto pelo prefácio, né? O prefácio que basicamente, né, ele primeiro aquela oração, o Senhor esteja convosco, né? Ele está no meio de nós. Eu agora não estou me lembrando de cabeça como que ela é. Aí depois que vem o dignável Senhor, por isso, aí vai lendo aquela oração gigante, depois o santo, e depois entra na liturgia eucarística. Deixa eu ver se eu acho para vocês como que é um prefácio, porque existem mais de 9 prefácios, né? Mas vou pegar um comum aqui, que é mais lido comumente, quer ver? É para abrir no Católico Corante. Apareceu aqui já de Nossa Senhora, que foi da solenidade de Nossa Senhora. E tá assim, ó. Mas não tá com começo, né? Só tá direto. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação. Mas eu quero aquela parte inicial mesmo ali que todos respondem. Deixa eu ver se eu acho ela completa. Só um instante. Eu não tô lembrando de cabeça agora mesmo. Eu tô com a cabeça meio cansada hoje. Ó, é assim, ó, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Isso daqui é retirado do livro do Apocalipse, né? Do mesmo momento em que João vê a cidade santa, a cidade celeste, é como se nós agora também estivéssemos vendo isso antes dela acontecer. E aí tem toda a leitura, né? Aqui nessa ocasião é da solenidade de Nossa Senhora, né? Da Assunção de Nossa Senhora, eu peguei bem aleatório, não escolhi no tempo que nós estamos vivendo. Aí fala assim, na verdade, é justo e necessário, nosso dever e nossa salvação é ler tudinho até chegar naquele momento final, né? Cantando em uma só voz. E aí nós cantamos o santo. Santo, 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 Senhor, Deus do universo. E aí, feito isso, acabando, deixa eu só colocar novamente aqui, para poder passar o slide para vocês. Acabando, entra na oração eucarística, ou anáfora, mais conhecida como anáfora, né, por aqueles que têm mais costume de lidar com a liturgia, né? Mas, para quem não tem muito costume, é conhecido como oração eucarística. Essa oração eucarística, lá na instrução geral do Missal Romano, fala que ela é o seguinte: a consagração nos dá o corpo entregue agora, o sangue derramado agora, misticamente, é a própria crucificação do Senhor. E é por isso que o Padre Pio sofria atrozmente nesse momento da missa. Parando um pouquinho aqui, quando fala, né, que São Padre Pio sofria atrozmente, quando nós olhamos a história de São Padre Pio, nesse momento da missa, por que ele sofria? Porque era o momento que as suas chagas sangravam mais intensamente e, ao mesmo tempo, doía. Por quê? Porque aquilo que aconteceu com Jesus, as maiores dores de Jesus foram sofridas nas suas chagas. As suas chagas eram o que transferia dor para ele. Então, São Padre Pio também, nesse momento da Santa Missa, ele sofria atrozmente as dores que o próprio Jesus sofreu. E aí, continuando, nós nos unimos em seguida a Jesus na cruz, oferecendo ao Pai, desde este instante, o sacrifício redentor. Este é o sentido da oração litúrgica, da oração eucarística, que segue imediatamente a consagração. Inicia-se o centro do coração e da celebração do mistério da Santa Missa, ou seja, aqui agora é a própria Santa Missa acontecendo. Tudo que veio para cá, e tudo que daqui em diante acontece, também vem para cá. E aí continua, né? Para os judeus, santo era todo lugar onde Deus se manifestava. De modo especial, o templo era santo. Dentro do templo havia uma parte santíssima, o Santo dos Santos, conhecido como a Arca da Aliança ou Tabernáculo. Agora o altar se torna este próprio lugar. Lá o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, para o sacrifício expiatório. Só depois de se purificar é que o sacerdote podia entrar ali. Por isso que tem o lavar das mãos. Hoje, em termos de presença de Deus, o mais simples templo católico é mais importante que o templo de Jerusalém, porque tem dentro de si mais que a Arca da Aliança. Tem agora o próprio Cristo, Deus vivo no sacrário, com a luz acesa ao lado. Ele é o verdadeiro santo dos santos. Pulando um pouco essa parte, né?
Ainda continua. É a hora do sacrifício eucarístico, onde o sacerdote e o povo pedem ao Espírito Santo, que se chama epíclise, ou seja, a união do povo com o sacerdote para clamar que o Espírito Santo desça naquele momento ali e na sua força divina transforme aquilo que é substância transforma aquilo que é substância para agora aquilo que vai se tornar o que é, de fato, o corpo e sangue de Jesus. E aí ele continua dizendo assim, ó, onde as aparências continuam as mesmas, mudando somente a substância, que no caso agora passa a ser corpo de Cristo, e o vinho que passa a ser sangue de Cristo, pela ação de nossa fé. Isso é fato, é verdade de fé. É a Jerusalém celeste, o céu da terra, como dizia São João Paulo II. Eclésia Eucarístia. Neste momento, ele, o Papa, diz que o Padre é em persona Christi, a pessoa de Cristo. E aí, né, aqui nesse momento agora, né, como eu já até falei de tudo que está no slide para vocês, é o momento que ocorre a transubstanciação, é o momento que ocorre a invocação do Espírito Santo da parte do povo, da parte do sacerdote, é o momento principal da Santa Missa. A transubstanciação, como já vimos lá no sacramento da Eucaristia, é a parte central. Tudo que acontece na missa vem para cá, e tudo que daqui vai acontecer também é para cá. É como se isso fosse um círculo e tudo corroborasse para isso, tudo estivesse apontando para isso, e nada diferente disso. Ou seja, é o momento que que nós entramos na prisão com o Senhor na sua agonia, que assim que ele foi preso, nós sofremos junto com o Senhor, mas agora também nós ressuscitamos com Cristo aqui, na oração eucarística. É a narrativa da Santa Ceia, é a consagração do pão, do vinho, é dentro da missa. Esta é a hora da transformação do pão e do vinho, que se torna o corpo e o sangue de Cristo. Por ordem de Cristo, o presidente recorda o que ele fez na última ceia. Como eu digo sempre, eu disse para vocês lá na primeira formação sobre a Santa Missa. A missa ela não acontece várias vezes, ela aconteceu uma única vez na história, mas na pessoa de Cristo, através do sacerdote, isso é presentificado todas as vezes que se celebra no mundo uma Santa Missa para nós. Todas as vezes que um sacerdote celebra, ele faz aquilo que na Carta aos Hebreus diz: um único sacerdote e todos os demais compõem esse único sacerdócio que é Jesus Cristo. E agindo na pessoa desse próprio Jesus, eles se dão novamente por nós na Santa Missa. É aqui que acontece a morte, a ressurreição. É por isso que, gente, se vocês observarem, é o momento mais silencioso da missa, é o momento que a maioria das pessoas tendem a prestar mais atenção, ainda que erradamente não tenha prestado nas outras partes, mas nessa parte até aqueles que estão dispersos costumam a se voltar novamente para a missa. É um momento que muitas pessoas que às vezes estão na igreja sequer sabendo o que está acontecendo, agora ele vai entrar na missa de fato. Ainda que de modo errado, por não ter prestado atenção nas demais coisas, ele pode muito bem viver isso aqui muito bem e daqui em diante continuar a Santa Missa de modo também piedoso. E passando, mais uma coisa desse momento. Lembrança da morte e ressurreição de Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Por que anunciamos a vossa morte? Porque a morte ela aconteceu uma única vez na história. Ela não aconteceu novamente. E por que proclamamos a vossa ressurreição? Porque aqui nós não estamos dizendo que vai acontecer novamente, mas nós estamos glorificando porque Jesus verdadeiramente ressuscitou. É como São Paulo dizia, né? De que valeria a nossa fé se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado? Ou seja, o fato de nós sabermos que Jesus ressuscitou, agora nós podemos dizer: vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor, a cada um de nós. Por isso que anunciar a morte é no sentido de que isso aconteceu uma única vez na história, por isso que fala, anunciamos. Lá no passado aconteceu uma única vez, mas agora no presente nós proclamamos, nós glorificamos e damos louvor, porque o próprio Jesus morreu, mas ele também ressuscitou por cada um de nós. Atualização da morte e memória da ressurreição. Um anúncio e uma proclamação, como acabo de dizer. Orações pela igreja. Em seguida, o presidente ora ao Pai pela igreja, pelos bispos, pelos presbíteros, pelos fiéis falecidos, que aqui é conhecido no latim, mementos de defuntos, ou aqui no português, momento
memento dos mortos. Depois ele reza pelos fiéis vivos, mementos des vivos, ou mementos de vivos, também no latim se torna a mesma coisa. E isso se torna memória daqueles que estão presentes ou daqueles que já morreram. Ou seja, em memória dos que se foram e em memória também daqueles que estão. E continua, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedis e recebereis, como diz no Evangelho de São João, capítulo 16. Vou ver se tem mais alguma coisa neste momento que eu posso falar para vocês interessante. Ó, falar da instrução geral. Por que se ora pela igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. Nela circula a vida da graça. É o que chamamos de comunhão dos santos, dito no creio. Entre todos os membros da igreja, no céu ou na terra, existe a intercomunicação da graça. Clamamos pelo poder do Espírito Santo para que, pela intercessão dos santos, nossas orações cheguem uns aos outros, tanto aqui quanto no céu. Uns oram pelos outros, pois somos todos irmãos, membros de uma grande família em Deus. Aqueles que já vivem na igreja celeste, mas aqueles também que estão aqui, nesta igreja militante. Aí continua. Assim, na missa, dentre as orações pela igreja, a primeira é pelo Papa e pelo Bispo diocesano, pelas suas grandes responsabilidades. Pedimos também pelos evangelizadores e pelos evangelizados, pela conversão dos pagãos e pela conversão dos cristãos. E aí, isso pode ser paralelizado com o livro de 2 Macabeus, capítulo 12, né? 12, quando fala lá sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos dos pecados. Por isso que também rezamos pelos mortos na Santa Missa. Continuando, depois vem a doxologia, que é o grande louvor. Deixa eu ver se eu passei o slide para vocês. Doxologia, que é o grande louvor. E nesse momento, talvez nós nem saibamos, algumas pessoas, por nunca ter escutado esse nome, né, doxologia, sabe que existia isso na Santa Missa. Mas a doxologia é o momento que o padre, sozinho, sem o auxílio de ninguém ali, ele pega tudo aquilo que foi trazido para a Santa Missa até aquele momento, ou seja, tudo, as orações, as preces, as dores, sofrimentos, pedidos, tudo, e ali agora ele eleva em grande louvor ao Senhor, falando, ele vai recitar, obrigado, Senhor, por ter havido dado mais uma oportunidade de elevar a Deus todas as ofertas do vosso povo. E aí ele faz isso baixinho, sozinho, e ele recita depois aquilo que está no Evangelho de São João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ponte que liga o homem até Deus é o próprio Jesus Cristo. Agora o sacerdote, agindo na pessoa de Jesus, ele se torna essa própria ponte. E aí ele caminha para o final da oração eucarística. Deixa eu só passar o slide para vocês. Não, aí está na rita da comunhão ainda. Ele vai e finaliza a oração eucarística. Agora acaba a oração eucarística, agora Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, é o momento agora do grande amém, que toda a Assembleia vai responder. Mas como que que a Assembleia vai responder isso? Naquele momento que se fala, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Notem que em muitas ocasiões o grande amém é de fato um grande amém. Ou ele vai ser dado por todo mundo de modo muito alegre, amém por todo mundo, ele vai ser cantado. Amém, tudo isto, amém. Ou seja, vai ser cantado 3 vezes, vai ser recitado uma única vez, mas sempre no sentido de ser um grande amém. Por que um grande amém? Porque agora eu posso dizer, eu vivi com Cristo a sua morte e também a sua ressurreição, pronto para poder recebê-lo agora no rito da comunhão. E aí, né, destrinchando um pouco isso, lá na Instrução Geral do Missal Romano, fala assim, este até de louvor é dito de pé, sendo que o presidente levanta a hóstia e o cálice.
Ele pega ali o cálice na mão esquerda, sempre, e na mão direita. Ou só a hóstia, ou a hóstia segurando com a patena entre esse dedo aqui, ele coloca a patena e segura a hóstia assim, e eleva junto com o cálice. Ele fala, né, por Cristo em Cristo, que corresponde àquele grito que Jesus dá, né, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Desde então, o sacrifício é consumado pelo Cristo, é aceito pelo Pai. Daqui em diante, os homens não mais estão separados de Deus e se encontram de novo unidos. É a razão pelo qual, neste instante, recita-se a oração de todos os filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, é nesse momento, quando o sacerdote pega o cálice, com o sangue de Jesus agora já é sangue, não é mais vinho, pega ali a patena com o corpo de Cristo, que agora já não é mais pão, agora é corpo, ele eleva, e no por Cristo com Cristo é como se estivesse falando, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o momento em que aquele véu que foi criado entre Deus e o homem, lá no livro do Gênesis, com o pecado de Adão e Eva, porque o livro do Gênesis vai dizer que Adão e Eva, eles se encontravam todos os dias com o próprio Deus. Quando eles pecaram, Deus rompeu todo o encontro com o homem. E desde Adão e Eva, ninguém mais teve acesso até Deus diretamente. Moisés escutou a voz de Deus, Moisés recebeu as ordens de Deus, mas ninguém adentrou mais para ver o próprio Deus como Adão e Eva viram, porque foi criado um véu entre Deus e o homem. E esse véu só é rompido na morte de Jesus. Por isso que quando ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele reclina a cabeça, diz lá nas Sagradas Escrituras que o véu rompeu-se de cima a baixo, e ali tudo aquilo que foi fechado entre Deus e o homem, lá com Adão e Eva, agora com Jesus é criado novamente. Agora com Jesus, através da morte de Jesus, o homem não está mais separado de Deus. O homem agora tem acesso até Deus. O homem agora ele pode sentir Deus através do próprio Jesus. Os grandes profetas, os personagens do Antigo Testamento, todos que viveram para Deus, todos ansiavam por esse momento de Jesus Cristo, mas nenhum teve a oportunidade de viver. Somente aqueles que viveram a partir de Jesus poderam viver lá naquele tempo com Cristo, e nós hoje podemos viver também com ele através da Santa Missa. Esse é o momento em que a palavra de Deus se cumpre de fato, porque aquilo que aconteceu com Adão e Eva, através do seu pecado, se o pecado entrou no mundo através dele, o homem foi purificado desse pecado através de Jesus. Se Adão e Eva separou Deus do homem, Jesus veio e uniu novamente Deus e o homem. E aí, para confirmar isso, nós fazemos a oração, a única na qual o Senhor de fato nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí, lá no finalzinho, não recitamos o Amém na Santa Missa. Por que que não se recita? Porque a oração do Pai Nosso na missa, ela tem continuidade, ou seja, ela é uma preparação para a Santa Comunhão. Ela sendo uma preparação para a Santa Comunhão, ela não pode simplesmente finalizar antes que essa comunhão esteja pronta para ser distribuída. E aí, chega naquele momento, né? Mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. E aí o sacerdote continua dizendo isso, dizendo, e vai finalizando, até que ele vira e fala assim, dentro da própria missa, Pai Nosso, e vai rezando, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados para a vossa misericórdia, seja sempre livres do pecado. Ou seja, o Pai Nosso não terminou. Isso aqui é Pai Nosso ainda. E protegido de todos os perigos, enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí, o que todos nós, para poder dar o verdadeiro amém, o amém que é diferente de todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso na nossa vida, você pode rezar agora o Pai Nosso, você vai finalizar com amém. Mas o amém do Pai Nosso é aquele momento que nós falamos. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não se fala amém do Pai Nosso na missa. O que se fala para finalizar é isso. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Observem isso. Não tem amém do Pai Nosso na missa. O amém do Pai Nosso na missa é substituído por este trecho. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
mas antes ele continua com o livrar de todos os males. E assim é um Pai Nosso inteiramente completo. Por quê? Porque é a única das orações que existe na missa que foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria, ela não compõe a Santa Missa, só o Pai Nosso compõe a Santa Missa. O Glória ao Pai não compõe a Santa Missa. Ele pode ser colocado, mas ele não faz parte da liturgia da missa. Já o Pai Nosso, sim. O Pai Nosso, ele faz parte da liturgia da missa, de modo a nós fazermos aquilo que o Senhor nos determinou fazer, para agradecer, para pedir e para também dar continuidade à nossa vida missionária aqui na Terra. Meninos, deem para mim quanto tempo que eu tenho, por favor. Miguel, na verdade acabou o tempo, mas se você quiser só terminar essa parte da missa. Essa parte do Pai Nosso terminou. Aí depois viria a saudação da paz. Ó. Você quer fazer ou já quer terminar a aula? Deixa eu ver, saudação da paz. Eu vou terminar a saudação da paz, aí depois fica só o Cordeiro de Deus em diante. Ok. Beleza? E aí, feito isso, rezamos o Pai Nosso, com todas as suas particularidades, né, diferente de todo momento, dos outros momentos que nós rezamos, vem a saudação da paz. Hoje em dia nós não estamos fazendo, né, esse momento que algumas paróquias têm até os cumprimentos da Assembleia e tudo mais, por conta até do contexto em que estamos vivendo, mas em situações normais acontece isso. Mas por quê? Porque a paz é um dom de Deus, todos nós sabemos disso. E o Senhor fala, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a dou como o mundo dá. João, Evangelho de São João, capítulo 14. Aí eu estou aqui olhando a Instrução Geral da Missão Romana para poder não ter imagem de dúvida do que eu estou falando. Gente, eu acho que a câmera está ligada, não está? Tá. Antes de o presidente convidar a Assembleia para que se saúdam mutuamente no amor de Cristo, ele recorda as palavras de Jesus, fazendo este diálogo com o povo. O Padre, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima o vosso povo. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E aí todo o povo responde, amém. E o Padre vai falar novamente para a gente, a paz do Senhor esteja convosco. E todo o povo responde, o amor de Cristo nos uniu. Ao fim da saudação, entre os sérios celebrantes, né, ele vai pegar a hóstia e ele vai fazer aquele momento em que se fala a fração do pão. Mas eu não vou entrar nessa parte, porque senão eu teria que entrar no Cordeiro de Deus. Mas vamos imaginar que estejamos numa situação normal. Depois que nós falamos, o amor de Cristo nos uniu, cada um se cumprimenta a si próprio, que é o contexto que nós estamos fazendo hoje, e aí, para poder meio que separar essa parte do Cordeiro de Deus que compõe a fração do pão, alguns sacerdotes, por nós não estar podendo se cumprimentar por ocasião da pandemia, né? Acredito que alguns lugares até voltaram isso nas suas normalidades. Na nossa paróquia não voltou ainda, mas eu não acredito que seja por conta da pandemia. Acho que é por conta de opção mesmo do sacerdote, até porque todos nós já podemos se cumprimentar. Mas numa situação normal de 5 anos atrás, havia os cumprimentos daqueles que estavam do lado, pegavam na mão, era uma forma, né, da Assembleia saudar uns aos outros em Cristo Jesus. Os que falam, o amor de Cristo nos uniu. E de modo a demonstrar essa união através da Santa Missa, ocorre essa saudação entre irmãos, entre o sacerdote e a Assembleia, e assim por diante. Todavia, é um momento perigoso para o bem da liturgia, porque tem pessoas que extrapolam nos limites dessa saudação. Digamos que, por exemplo, eu vou saudar quem está do meu lado, mas não existe a necessidade de eu levantar do meu lugar lá no meu amigo que está 5 bancos distante de mim para poder apertar a mão dele, ou olhar para o outro amigo que está lá no final da igreja e levantar a mão e assinar, como se simplesmente estivessem vendo na rua. A saudação é entre irmãos que estão próximos e de modo sempre muito discreto para não se perder na Santa Missa, porque o que vem depois disso
é super importante ter piedade, assim como toda Santa Missa. Mas se houver essa dispersão, é como se você separa tudo aquilo que viveu na liturgia eucarística como um momento triste, um momento de louvor a Deus pela sua morte, mas agora, dando continuidade, se perde por conta de excessos na saudação de uns com os outros ali. Mas o que eu posso falar? Este ato tem um sinal de fraternidade, da repartição do pão, como Jesus o fez para seus discípulos na ceia, além do reconhecimento de Cristo por parte dos discípulos de Emaús, ao partir do pão em sua casa. Depois disso vai entrar a fração da hóstia, que tem o significado de extinção, mas eu não vou falar disso hoje, porque isso faz parte do Cordeiro de Deus, que já é uma outra parte da Santa Missa, tá bom? De modo a finalizar, para a gente não passar do previsto aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, Cordeiro de Deus. Enfim, paramos nesse slide aqui. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou rezar aqui para finalizar. E fiquem bem à vontade para perguntar, tá bom? Minha câmera está desligada de novo. Meninas, vocês querem rezar, fazer oração? Eu quero tomar um pouquinho de água. Se alguém puder, por favor. Pode rezar, Camille. Vou rezar, então. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer a Deus nesse momento, pela vida do Miguel, pela vida de cada pessoa que aqui está, pela inteligência, pelo dom da inteligência, pelo dom do aprendizado, por termos sido convidados para estarmos aqui e assim entender um pouco da nossa fé, da doutrina a qual professamos, e assim poder passar às outras pessoas algo que por muitas vezes não nos foi ensinado, que a Virgem Maria interceda por nós, interceda por essa formação, que possamos alcançar muitas almas e que cada pessoa que aqui está aprendendo possa ter o discernimento para passar às outras pessoas também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que todos os nossos anjos aguardam e estejam unidos de mãos dadas, e que assim possamos estar unidos não somente fisicamente, né, aqui enquanto Google Meet, mas também de forma espiritual. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, vamos Amém. tirar as dúvidas, né? Abrir esse tempinho rápido para as dúvidas. Se alguém tiver, eu já gostaria de fazer. Posso? Só para a gravação aqui, só um instante. Ele deu uma travada um pouco aqui, mas está voltando aí. Mas pode falar, eu vou vendo aqui. Não, Porque travou, mas deu para me ouvir. eu não sei se você chegou a falar, porque era uma dúvida que eu tinha para fazer há um tempo, e aí foi bem na hora do evangelho que eu precisei dar uma saidinha. Você chegou a falar da proclamação? Tipo assim, proclamação, evangelho, aí falo do evangelho, que pelo sinal de Santa Cruz, liberar-nos Deus Nosso Senhor dos nossos. Você chegou a falar exatamente dessa parte? Eu cheguei a Ou falar não? da proclamação, mas eu não falei exatamente disso. Então, eu gostaria de entender por que desse símbolo, tipo, da proclamação. Só um instante, só também parar de travar aqui que eu vou te responder. Ok. Porque travou mesmo, não quer sair, porque eu tenho que parar a gravação, e a gravação não está parando. Só um instante, travou mesmo, meu Deus. Uai, gente. Só um instante, tá salvo, eu te respondo. Ok.
Esse voltou. A minha tela tá travada para vocês? Não tá aparecendo, né, o seu rosto. Tá fechada a câmera. Então, a câmera tá aberta, filmando e travou. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar pelo perfil da formação e eu tento parar, tá bom? Tá bom. Preciso parar essa gravação. Agora Tá, pra mim não tem a opção de parar de gravar. agora acho que vai. É. Aí acho que foi.